Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós seguimos com a nossa programação aqui direto de Cascavel, no estado do Paraná, no show rural da Copavel. Dessa vez o nosso assunto vai ser a criação de Angus aqui no oeste do Paraná. Para isso a gente está aqui com o Agassiz Linhares Neto, ele é produtor de Angus aqui em Cascavel, vai conversar com a gente um pouquinho. Agassiz, começa por favor contando um pouquinho como é que é o cenário da produção de Angus aqui no oeste do Paraná, o núcleo composto pelos produtores, quantos são, como é que é essa produção aqui nessa região até esse momento. Olá a todos. Sim, nós somos hoje aqui no oeste do Paraná 9 criadores de raça pura, né? É importante salientar essa diferença, aqueles que criam touros para vender para quem faz o cruzamento Angus. E nós temos um núcleo de criadores aqui, núcleo de criadores do oeste do Paraná, que é bastante prestigiado pela própria Associação Brasileira de Angus. E esse núcleo visa justamente com esses criadores fazer um melhoramento genético da sua raça, trazer cada ano melhores touros, para que a gente possa, com esses touros, fazer o cruzamento com o gado zebu e formar a carne que é vendida no mercado. E como é que você entrou nesse ramo do Angus, Agassiz? Conta pra gente, por favor. Nós em 2003, nós iniciamos engordando alguma coisa de Angus, descarte de um dos criadores aqui da região, do seu Filipão, e se apaixonamos pela raça. Eu sempre brinco que raça de gado é difícil a discussão porque é uma paixão, mas a gente sempre diz que melhor a paixão que uma raça que dá lucro. Então nós entramos em 2003, começamos a fazer um programa de melhoramento genético, não somente de seleção, através de unir as ferramentas de seleção com exames de DNA, com avaliação de DEPs de crescimento. E com isso a gente conseguiu evoluir rapidamente e hoje nós temos, tanto no oeste do Paraná, desses criadores, um Angus tão bom quanto ou até melhor do que o próprio Angus do Rio Grande do Sul, que é o berço do Brasil. E mesmo antes de entrar nesse ramo do Angus, essa questão da melhoria genética, você já estava envolto nisso daí? Conta um pouquinho pra gente, esse lado da melhoria genética já vem de antes do Angus, né? Sim, eu na verdade sou engenheiro agrônomo, não fiz um mestrado ou doutorado na área de geneticista, mas sempre gostei dessa área e fiz um programa de pesquisa, inicialmente em milho no ano 2000, depois com soja a partir de 2002, e a gente teve um grande resultado em soja. Depois disso entraram alguns amigos de sócio, ficamos em 4 sócios e nós vendemos esse programa por uma multinacional há 6 anos atrás. Hoje tem cultivares de soja aí com genética nossa. Esse conhecimento de genética que a gente adquiriu durante esses anos, a gente buscou levar para a parte animal. Então uma das coisas que a gente sempre diz é que muita gente se diz que faz melhoramento em gado. Melhoramento em gado normalmente é feito através de seleção. Você pega os melhores animais e descarta os piores. Nós quisemos juntar com essa ferramenta da seleção mais ferramentas de avaliação para ter mais assertividade. Então a gente faz cruzamentos programados, por exemplo. Pego animais meus, as vacas são avaliadas a cada ano, a cada 2 anos, e eu busco touros para cruzar com essas vacas que tragam as características que vão melhorar esse animal. Então não é simplesmente a seleção, eu descartar os piores e ficar com os melhores, mas também direcionar cada animal que eu tenho, o que ela tem de bom, o que ela está transmitindo, que isso é a parte dificultosa. A gente sabe disso em plantas. É mais fácil eu identificar o que uma planta transmite, porque eu consigo fazer muitas gerações em um ano. E no gado, mesmo com ferramenta de transferência de embrião, com ferramentas para você multiplicar o número de filhos de um animal, você tem mais dificuldade de saber o que aquele animal realmente está transmitindo. Hoje nós usamos a ferramenta de DNA, usamos um DNA não com o objetivo de identificar pai e mãe, mas e sim um DNA com o objetivo de identificar características e se essas características estão sendo transmitidas para os animais. Então, por exemplo, nós vemos ganho de peso, que seria normal para você fazer seleção, mas nós vemos qualidade de carne, marmoreio, cobertura de gordura, deposição de gordura e a transmissão dessa característica de um animal, não basta ele ter no seu DNA. Então a gente brinca, é como característica humana. Quando a gente tem um filho,
A gente parte das características da mãe, parte das características do pai. Nós temos 5 filhos, 4 filhos, os filhos são diferentes. Então, nós começamos a analisar o que realmente o pai está transmitindo, o que realmente a mãe está transmitindo e fazer esses acasalamentos para que a gente ganhe anos na avaliação desse gado. Então, o que muda muito isso é a assertividade e o tempo. Você encurta bastante o tempo. Você comentou agora há pouco, né, das diferenças da criação da raça pura para a raça misturada que acaba virando a carne. Quais que são essas diferenças e quais são as dificuldades de fazer essa criação da raça pura? Eu usei até de exemplo que nós passamos aqui pelos últimos anos, dentro do núcleo de criadores, 50, 60 pessoas que entraram no Angus. E hoje nós somos em 9 criadores. Quer dizer que 40 pessoas ou mais desistiram de criar. Você criar uma raça pura, não só o Angus, outras raças também, você tem, na verdade, muito mais dificuldade, porque as raças são muito mais, quando você faz só a raça pura, elas são muito mais exigentes. Então, quando eu desmamo um bezerro puro, ele desmama menor do que um bezerro do cruzamento. Ele tem menos vigor, tem menos capacidade de enfrentar as doenças, o carrapato. Por quê? Porque isso é inerente a você estar trabalhando, na verdade, com, vamos dizer assim, quase que uma mistura, uma consanguinidade na raça pura. A grande vantagem hoje, o casamento perfeito que se fala para produzir a carne, hoje Angus, é o cruzamento com o zebu. Então, quando você produz o cruzamento com o zebu, pega um touro Angus puro com uma fêmea zebuína pura e cruza, você vai ter um grande vigor híbrido. Esse vigor vai fazer com que esse bezerro desmame com 20, 30% mais peso do que a raça pura, tanto do zebu quanto do Angus, e vai ganhar peso muito mais rápido. Em 1 ano e meio, 2 anos, vai estar pronto esse animal. Então, o grande mote, vamos dizer assim, o grande pulo que foi da questão da carne foi esse cruzamento. Mas nós precisamos, para ter o cruzamento, ter o criador da raça pura Angus, que ele acelere a sua genética, ter o criador da raça pura zebu, que ele acelere a sua genética, e as duas raças, quando se cria puro, tem maiores dificuldades. Então é isso que eu falei. É mais difícil você ter um criador de raça pura, de Angus, podemos falar de Hereford, de Devon, de Pardo Suíço, as europeias principalmente, do que o próprio zebu, que tem uma tolerância ao calor, né, maior, tem essa dificuldade. Mas eu acredito que isso daí vale a pena e justamente isso. Esses criadores que conseguiram se adaptar, que conseguem fazer o manejo, como um gado leiteiro, o cara que produz um gado leiteiro europeu vai produzir vacas holandesas, se ele ajustar o manejo, ele consegue a rentabilidade. É isso que precisa. Esse produtor de gado que está acompanhando a gente, que de repente pensa em fazer essa migração como você fez lá atrás para iniciar essa produção do Angus. O que ele precisa fazer, os primeiros passos, qual que é o primeiro caminho para iniciar nessa produção? Precisa saber que realmente o manejo é diferente de uma raça pura do que você fazer um manejo de cruzamento ou você ter uma raça mais comum, assim, mais adaptada ao meio. E a Associação Brasileira, tanto a nível do Brasil, como hoje aqui na região, o núcleo de criadores Angus do Oeste, ajudam naquilo que precisar. Ajudam nas dicas, ajudam em fornecer genética, mas também nos manejos necessários para se ter êxito nessa criação. A gente faz questão que entre mais criadores, nós precisamos de mais criadores, existe falta de animais hoje puros para fazer os cruzamentos e o mercado se cresce principalmente na área de venda de sêmen porque falta touros. Para a gente encerrar com outro assunto bacana também da gente abordar, lá na sua propriedade, na sua fazenda, não é você que toma as decisões sozinhos, tem mais um grupo ali ajudando você no dia a dia, né? Isso na verdade, a experiência, o tempo faz com que a gente adquira essa experiência, a participação familiar. Então nós temos hoje uma participação muito grande na minha propriedade, hoje 100% dividido, eu e minha esposa e minhas filhas. As filhas participam um pouco menos, até porque tem uma que mora fora, a outra está aqui, mas não se decide nada sozinho, se decide em conjunto. E isso traz para a gente, além de uma tranquilidade importante na hora de tomar as decisões, traz também muita ajuda, muito sinergismo, porque a visão da mulher,
A visão da esposa da gente, muitas vezes no negócio, é melhor do que a da gente. Então a gente diz justamente isso, que esse sinergismo, essa ajuda entre a esposa e o marido faz com que a propriedade possa ter mais facilidade. Eu comecei isso e brincava sempre porque quando ia fechar uma venda de um produto, de um touro, de uma soja, de um milho, no touro ainda posso mais ou menos mandar no preço, porque eu quero vender por tanto, ou vendo ou não vendo pelaquele preço. Na soja e no milho quem determina o preço é o mercado. E daí tem o momento de vender. Eu digo, vendi hoje e amanhã subiu. Deixei de vender hoje e amanhã baixou. E geralmente isso, quando a mulher não participava do negócio em si, do manejo, da produção e tudo, para ela era mais difícil de entender. Hoje ela participa em todas as decisões. Então ela também entende que muitas vezes acontece de nós vendermos uma soja hoje e amanhã ela subir. Ou de nós deixarmos de vender um touro hoje e amanhã baixar o mercado. Então, além desse sinergismo, é o sinergismo das ideias. A mulher tem uma ideia muito boa aqui em Cascavel. Nós temos um grupo de mulheres no Sindicato Rural que faz um trabalho fantástico dessa sucessão nas propriedades e da participação das mulheres na administração. O Agassiz Linhares Neto, ele que é produtor de Angus aqui na região de Cascavel, no oeste do Paraná, conversando com a gente um pouquinho como é que é a produção dele, as dificuldades de fazer essa criação de raças puras, o caminho daquele produtor que quer ingressar também e compartilhando um pouquinho da experiência dele na criação, na genética de maneira geral e também na criação dos bois. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho direto de Cascavel. Continue ligado no Notícias Agrícolas.